Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá então falar sobre o Suriname. Esse país é tão misterioso e tão interessante. Em primeiro lugar, deixar o seu like, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, financiar, ativar o sininho para receber todas as notificações. Chave Pix, se você quiser financiar o canal, aceitamos Pix no topo superior do vídeo ou na descrição. Vamos lá então falar sobre o que é esse tal de Suriname, esse país tão exuberante e tão desconhecido. Tá? O Suriname é um país, o menor país da América Latina, certo? Ele tem uma história interessante, tá? O Suriname ele foi uma colônia espanhola até o século XVII, entre o século XVI e o século XVII. Tá? Olha, o que está acontecendo exatamente lá no século XVI? Exatamente, o que aconteceu? Os chamados descobrimentos, e posse de terras. Então, os espanhóis chegaram aqui, por exemplo, nas Américas, dizendo que eram donos da terra, que descobriram a terra. Né? Hoje a gente sabe que essa conceituação de descobrimento é equivocada. Tá? O conceito correto é invasão. Tá? Os espanhóis, então, invadiram terras, certo? E se apossaram delas, enfim, imporam sua cultura e dominação para as populações que ali viviam e por aí vai. Né? Todo mundo conhece essa história. Então, até o século XVI, a partir do século XVI, os espanhóis foram os detentores, né? A gente não gosta muito disso, mas foram detentores do território que hoje pertence ao Suriname. Tá? No século XVII, no século seguinte, os ingleses começaram a se apossar daquela terra. Né? Quando os ingleses começaram a se apossar, os espanhóis saíram de cena, entraram os ingleses, então começou a haver uma nova cultura, tá, ali. Ok. O Suriname, então, depois da colonização inglesa, o território do Suriname foi pertencente aos Países Baixos. Tá, mas quais são esses tais Países Baixos? Existe uma conceituação muito errada na nossa consciência de falar Holanda. Só que, na verdade, a conceituação correta é Países Baixos. Tá? O termo correto a ser utilizado é Países Baixos, não Holanda. A Holanda é apenas uma parte de um grande conglomerado. Tá? Ok. Então, de 1954 até 1975, quando houve a independência do país, o Suriname então foi parte dos Países Baixos. Então, Amsterdã é que respondia pelo Suriname. Tá? Era parte integrante do Suriname até a independência do país em 1975. Ou seja, ao mesmo tempo que estava acontecendo as independências em África, por exemplo, que Angola só teve sua independência, Angola, Moçambique e outros países africanos. Eu não estou fazendo uma comparação, tá? Só estou fazendo uma equiparação de datas, só para deixar claro. Dois países distintos não se comparam, tá? Por suas diferenças históricas. Somente em 75 que houve a separação definitiva entre Países Baixos e sua colônia, o Suriname. Certo? Ok. Nos anos 80, houve uma nova fase na história do Suriname. Quem assumiu a presidência da República do Suriname, então, tinha seu país, começou a se construir uma nacionalidade, uma história, uma constituição, né, uma pátria, tudo isso que um país deve ter. Né? Então, quem foi presidente do país até então foi Desi Bouterse. Tá? Nos anos 80, instituiu um novo governo
Ao contrário dos países da América Latina, ele declarou o Suriname como uma república socialista, né, que é até interessante a gente debater isso. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão, né, da histórica. Imagina, né? Quando os países todos estavam sendo atacados por Plano Condor, Brother Sanders, tudo isso, de repente, Brother Sam, desculpa, eu não sou muito bom em inglês. No Suriname foi decretado um país mais voltado para a esquerda. Tá? Só tendo fim o governo do Daisy Bouterse, eu tô torcendo para estar falando o nome dele corretamente. Eu vou colocar aqui na legenda, tá? Como é que fala corretamente o nome dele, caso alguém tenha dúvida. É assim que escreve, tá? Mas enfim, apenas em 1988, a democracia, como a gente conhece como sufrágio universal, foi instituída no Suriname. Tá? Bom, essa é um pouquinho da história do nosso país vizinho. Tá? Beijo para você que é do Suriname, tá no Brasil e que entende língua portuguesa. Beijão para você. Até o próximo. Ousa lutar, ousa vencer, vidas negras importam. Até o próximo. Fui.